queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade. Um prazer estar aqui, Mirtz. Um prazer ter você conosco. E é muito agradável. Que bom que você está com a gente, né? O título da nossa pauta hoje é Ser Fortalecido no Senhor. Eu vou dizer no Senhor, ser fortalecido no Senhor, porque tem um período das nossas vidas que a gente continua celebrando a Deus aos domingos, a gente vai, continua na célula, vai nos encontros de mulheres, sabe? Mas parece mais uma rotina, parece uma coisa que se arrasta, uma coisa no automático, né? E sabe por quê? Porque às vezes você vai para a igreja aos domingos, você está lá, gostou do sermão, na terça-feira você já está se arrastando, não é verdade, né? Então, ser fortalecido no Senhor. Primeiro que tem uma ordenança quase que bíblica sobre isso, né? Eu vou ler para vocês Josué, todo mundo conhece o texto, mas Josué 1:9 está escrito assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Sim. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? Então, eu digo que essas coisas não estão escritas lá só para contar uma história de quem foi Josué. É para o nosso aprendizado. É para nós, né? Sim. Então, ser forte e corajoso, gente, eu acho que é uma ordenança que hoje, no nosso mundo, está valendo mais do que nunca. Mais, porque as distrações são muito grandes, né? São. Sim. E nas igrejas, por exemplo, como você fala, nós criamos um conceito que nós vamos à igreja no domingo, como você citou, para sermos enchidos. Lógico, você vai ouvir a palavra te cura, a palavra, tudo para nós é a palavra, mas a reunião da igreja, porque igreja somos nós somos o templo, o Senhor mudou essa história, nós somos a igreja, Ele veio morar dentro de mim, ali é uma reunião da igreja. Eu vou levar para lá, para o banquete, o desfrute da semana, é o que não acontece hoje. As pessoas hoje inverteram. Elas vêm para receber. Lógico que vão receber, mas você tem que trazer a tua porção, né? Que você desfrutou na semana. Mas a imagem que você usou, a metáfora que você usou, é bem boa mesmo. Porque se está tão vazio assim, olha o tamanho da porção que vai ser necessária para encher. Sim. Porque está dizendo ser fortalecido. Fortalecido de que maneira, né? Com o quê? Né? Qual é a porção que você vai levar no domingo, né? Sabe, o que é ser forte? A gente precisa pensar o que é ser forte. E corajoso. E corajoso, né? A gente sabe que ser forte só não é ter uma resistência física, ter músculo, né? Você ser forte tem a ver com a sua capacidade de você enfrentar todo tipo de desafio. Sim. Natural, espiritual, emocional, seja lá o que for. Isso está relacionado com a tua resposta, a tua atitude com relação às coisas que acontecem ao teu redor. Sabe, o que não é tão comum assim. Sim, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, né? Ser forte significa também lidar com as adversidades. Ser resiliente. Ser resiliente. E hoje a gente encontra muito, uma frase muito comum é você ouvir, não sei como lidar com isso, não é? Sim. Não sei. Quando você diz eu não sei lidar com isso, você está dizendo eu não sou forte para isso, eu não consigo fazer isso. Está demonstrando fraqueza, né? Sabe? E queira ou não, coragem está ligada à força. Porque se eu me sinto forte, eu tenho coragem. Né? Se eu estou me sentindo fraco, onde que vai parar a minha coragem, né? Sim, e não desistir, né, Mirtz? Porque essa questão que a gente ouve muito, eu não aguento mais, Deus te trata de uma forma, não está me tratando da mesma forma. Não, Deus trata os filhos com o mesmo propósito. A força e a coragem, elas nos impulsionam. Sim. Elas me tiram da zona de conforto. Sim. Eu posso dar um passo a mais,
né? Como foi na vida de Josué, não era fácil a vida dele, era batalhas sobre batalhas, né? Por isso que ele seja fortalecido. É como se Deus dissesse assim para Josué: não vá na tua força que você não vai suportar, né? Vem a mim que eu vou te fortalecer. Seja corajoso, não desista que eu estou junto com você. A proposta era essa, né? Eu estou junto. E mais ou menos ele estava dizendo assim, não tem outra opção não. Não tem, você vai ter que ser forte e corajoso. Agora, por que nós estamos falando? Gente, porque não é fácil. Não é. É fácil falar sobre isso, mas a aplicação... Primeiro porque é um processo, não é um estalar de dedo, sabe? É um processo mesmo. E ainda mais nesse tempo que nós vivemos, né? O multiplicar da maldade, todas essas coisas que nós estamos vendo, essa palavra é para nós, sermos fortes e corajosos. E eu acho que você tem que acreditar em duas coisas aí. Você tem que acreditar em Deus, em primeiro lugar, que Ele está à frente de tudo, e acreditar em você também. Que você pode, porque Ele está com você. Porque Ele está com você. Sim. Principalmente nisso, né? Principalmente nisso mesmo, né? Então, a palavra de Deus em Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Tá? É o que está escrito ali em Tiago. Então, para eu poder sentir, já que a força está em Deus, eu preciso me chegar a Ele. Tá? Eu preciso me manter um relacionamento com Ele. E tem muito mais a ver do que ficar perto. Tá? Por exemplo, nós estamos perto, sentados lado a lado. E daí? Se ficar só nisso? Né? Sim. O que eu sei da Conceição? O que a Conceição sabe de mim? Sabe? Porque eu estou falando disso para fazer assim, chegai-vos a Deus. Né? Porque é tão comum a gente ouvir falar assim, nossa, sinto Deus ao meu lado o tempo todo. O tempo todo. Que Deus? Sei. O que ele tem? Quem é Ele? Qual a diferença que tem feito Ele? Que diferença ele tem, né? Porque, sabe, é igual uma relação de casamento. Marido e mulher estão morando junto. Para que haja uma intimidade, para que esse relacionamento seja bom, você precisa conhecer tudo sobre o outro. Sim, conhecer bem o outro. Conhecer bem o outro. Eu sei o que... no olhar a gente já conhece. Né? O que meu marido pensa. Eu sei como ele vai reagir se acontecer isso, se não fizer isso. Agora, se ninguém abrir o coração, se ninguém chegar perto do outro, não vai conhecer. Nós vamos estar juntos, e daí? Né? Se relacionar com Deus é isso mesmo. Ele vai te mostrar quem você é, você vai se conhecer melhor, ver que você é um pecador mesmo, que você erra mesmo, que você precisa do Senhor mesmo, e você vai conhecer quem é Deus, e você vai ficando parecido com Ele. Não era fácil para Josué, tanto é que vai no meio daquele monte de coisas, a resposta dele foi, nós vamos comer, os problemas que apareceram, nós vamos comer-os como pão. As dificuldades que nós enfrentamos, nós comemos como pão, quando nós sabemos que Ele é a nossa sabemos força. Quem é Deus e que Ele está conosco. E que eu posso contar com Ele porque eu o conheço. Eu disse, chegai-vos a Deus, eu conheço. Tem experiência com Ele, né? Sabe, quando falta essa intimidade, como é que você vai ser fortalecido? Eu vou voltar de novo na metáfora de casamento, porque é uma metáfora que a gente entende bem, do companheiro e tudo. Como é que você sabe que o seu marido vai te apoiar, que você pode se fortalecer nele? Porque você o conhece, você conhece a relação e sabe que ele conhece você. E você o observa, né? O tempo todo. Se isso não acontecer, né? Às vezes, nós que lidamos com mulheres, às vezes nós temos mulheres que dizem assim, eu nem sei como meu marido vai reagir. Por que ela não sabe? Não conhece o marido que tem. Não conhece, não é verdade? Sim, às vezes está do lado e não conhece a pessoa que caminha junto há 30 anos. Sim, sabe? Sim, que não presta atenção. Sabe? Tem até uma história que elucida isso, Brits, que eu gosto de contar. Acho que eu já falei no rádio, ou até aqui mesmo nós já falamos sobre isso. Do marido que tinham se separado e vamos jantar juntos, já tinham legalizado a separação. E eles não conseguiam entender, né? Por que da separação. E aí ele perguntou para ela por que e tal. E ele falou, olha, por quê? Eu sempre fiz tudo para você. Olha só como ele se via, como ele via ela.
eu sempre deixei a coxa do frango para você. Ela olhou para ele e falou, mas Nunca eu nem gostei. gosto de frango. Então a gente brinca com essa piadinha, mas existem muitos casamentos que são assim. Eles estão juntos há tantos anos, mas o ego inflamado faz com que cada um olhe para si. E, de repente, a coxa do frango era boa para ele, mas para ela era péssimo. Então, ele quer dar algo que não é bom para ela. Então, isso aí, no casamento, acontece muito, Mirtz. Um não conhece o outro. E muitos não conhecem Deus, né? Sabe? Não tem experiência com E Deus. talvez o individualismo, a necessidade de busca, faça a gente não se importar tanto com o outro, Sim. né? E em relação a Deus, porque eu estou falando de ser fortalecido no Senhor. Senhor. Hoje nós temos muitas coisas que nos afastam, sim, porque promessa de fortalecimento que o mundo oferece tem um monte por aí. Um monte. Sabe, tem uma porção. E às vezes nós somos tentados, porque sempre chega alguém e fala, nossa, você não quer saber, o mês passado eu estava assim, aí tomei isso, ou fiz aquilo, ou enfim. Outras formas de serem... Te oferece outras fórmulas, e eu estou falando num fortalecimento que vem do de Senhor. Deus. Até tem um texto, Mirtz, que é muito importante a gente lembrar, que o Senhor, que existem os escolhidos, né? Os que o Senhor diz, apartai-vos de mim. Eles dizem assim, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz a obra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele diz, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Porque não teve esse relacionamento e permitiu essa transformação, esse espírito Santo de Deus governar o teu ser. Quer dizer, você fez a obra, mas para quem você estava fazendo? Será que era para você? Porque se fosse para o Senhor, você seria reconhecido, né, Edson? E nós costumamos, como cristãos, sempre tentar reforçar que existe um Espírito Santo de Deus dentro de nós. Dentro de nós. E que Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa força, é o nosso consolador, sabe? Então, nós sempre enfatizamos isso. O espaço que nós damos para Ele, porque nós não temos alguém que está te invadindo e controlando você. Você tem que oferecer esse controle a Ele. Ao Espírito Santo. A Ele, né? Sim. Então, para esse fortalecimento, porque este é o verdadeiro, né? Sim, e o Espírito Santo, Mirtz, é o próprio Deus que vem morar dentro de mim. Sim. Então, aquelas coisas que eu não consigo, que Ele sabe que eu não conseguiria, Ele veio dentro de mim para fazer. Nós precisamos entender isso. E quando eu vou para a comunhão, é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. É no meu espírito que eu tenho comunhão com Deus, né? Então, eu vou pegar esse gancho. Você disse em espírito e em verdade. Então, talvez esse fortalecimento, que tem várias vertentes, mas a gente tem um pouquinho de tempo só de conversa, a gente possa hoje fortalecer este. A gente, pensando na nossa identidade como cristão e que ponto nós vamos buscar esse fortalecimento. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz assim: mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Não existe outra forma. Sabe? Então, se essa é a forma, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta para fixar esse ponto. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é ser fortalecido no Senhor. E nós resolvemos, para fechar essa conversa, nesse segundo momento,
fixar nesse ponto mais importante, como esse fortalecimento pode acontecer, porque já que tem que ser em espírito e em verdade, né? Eu vou pegar o mesmo texto de João 4, eu tinha lido 23 para você, eu vou ler a partir do 19, que diz assim: a mulher lhe disse: vejo que és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. Hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses adoradores são os que o Pai procura. Então, Jesus estava dizendo a respeito de adoração, que nós vamos falar que é aquilo que nos fortalece. Ele estava dizendo primeiro, explicando para ela o que adoração não é. Ele falou: adoração não é centrada em lugares. Não. Não é em lugar que você vai essa adorar. transição, Mirtz, que você leu, não é a gente que fala. Essa transição, porque antigamente se adorava no templo. No templo feito por mãos humanas. A própria Bíblia fala isso. Essa transição que muitos ainda são cristãos e não entenderam. Que você se reúne para dar testemunho como igreja. Mas que esse tempo já chegou. Que você é o templo. Você, onde você está, você adora em espírito. Também no templo físico, que toda essa estrutura sem os seres humanos que são a igreja não significa nada. Então, essa transição, muitos cristãos ainda não entenderam. Que você adora em espírito. Lógico, quando você vem aqui e canta hinos, você também está adorando. Mas a adoração que o Senhor busca nos seus filhos é compreender essa transição que ele fez, do antigo para o novo. Hoje o templo é dentro de mim, onde o Espírito Santo de Deus habita. É lindo isso, sabia? Então, o primeiro entendimento que você tem ela não é centrada em lugares físicos. Não existe lugares sagrados para isso, não é nem nada. É o Espírito mesmo. E outra coisa, que ele diz assim: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Sim. A adoração tem que ser feita com entendimento. Sim. Sabe? Sim. Lugar e entendimento. A quem você está adorando? Sabe? Então não é liturgia. Aquele que você adora. Não é liturgia. Porque às vezes você chega e fala assim: vamos adorar a Deus, vamos juntar, sabe, como uma coisa litúrgica. Adoração não é nada disso. E eu vou dizer uma coisa: Deus deve estar muito triste nesse tempo que nós vivemos, com o tipo de adoração que nós achamos que é adoração. Porque se a sua adoração não for em espírito e em verdade, tem efeito nenhum diante de Deus. Pois e sabe, às vezes você fala assim: mas por que você não deu o título? Você disse fortalecidos no Senhor, não deu o título de como adorar. Como adorar. Sabe, porque você vai ser fortalecido no Senhor quando você o adora. Sim. E se você não souber fazer isso, você não vai ser fortalecida, sabe? Sim. Então, e outra coisa, quando ele diz com entendimento, eu não posso separar. Eu estou aqui, eu não posso separar. A minha adoração não pode ser divorciada do meu cotidiano, daquilo que eu vivo. O teu viver é uma adoração. O meu viver. Sim. É bem isso mesmo. O meu viver vai ser isso. Eu não posso falar assim: Conceição, agora nós vamos parar de fazer qualquer coisa que a gente está fazendo, e agora nós vamos adorar. Não, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo e adorando. Quando você serve alguém, quando você cuida dos seus filhos, é muito importante a gente compreender isso. Quando você cumpre o propósito como mulher criada por Deus para aquele propósito, você está adorando a Deus em espírito e em verdade, está cumprindo o propósito. Na verdade, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E assim a gente vai, sabe? Dormindo porque você adora, né? Não é um entretenimento espiritual, ou alguém assim, eu preciso fortalecida, eu vou louvar. Pode acontecer, você pode fazer as coisas. Sim, o louvor faz parte, né? Paulo fala de um culto racional. Sim. Eu estou falando do entendimento, né? O entendimento, porque se você não entende, você só está cantando, ou só está falando. E é interessante, o racional é que você oferece o teu
corpo como sacrifício vivo. Olha que coisa linda. Você é o templo, você é o corpo, você é o templo de Deus. Vou ler o capítulo, o versículo para você. Romanos 12, você conhece, 1 e 2, diz assim, Paulo nos orientando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso mesmo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. É isso sabe? Aí. A Bíblia explica a própria Bíblia, né, Mirtz? Às vezes a gente se distrai com tantos ensinamentos que nós mesmos criamos, né? Às vezes você... Isso no Velho Testamento, Jeremias já orientava. E eu vou ler de novo para você, porque tem ainda aquele equívoco de juntar a adoração a templo, toda essa transição que eu e a Conceição estamos falando, que a Conceição já explicou, às vezes não está muito clara. Sim. Lá no livro de Jeremias, capítulo 7, a partir do 10, ele vai dizer assim... E depois vindes e vos ponde diante de mim nessa casa que vos chama pelo meu nome, neste templo, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Sim. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar meu nome, e vede o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando pela madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. No 15 ele vai dizer... Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Ele está dizendo, sabe por quê? Vocês estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Sim. Vocês estão vindo aqui achando que isso é o tempo, que vocês estão me oferecendo grande coisa, oferta. É em espírito e em verdade. Quando ele diz, muita gente não entendeu até hoje, Mirtz, quando ele diz... Destrua esse templo que era fora, né? Que era um templo novo que ele estava trazendo. E eu edificarei em 3 dias. Muita gente não entende. Ele ficou 3 dias, ele morreu, desceu, pregou até lá, né? E subiu e ressuscitou. E ele se edificou ali. Hoje ele edificou a igreja dentro de nós. Essa transição é para que você possa adorar em espírito e em verdade. Que é o viver do cristão hoje. Você vai se reunir normal no templo, manifestar a glória de Deus junto com os irmãos, com muito mais alegria quando você compreende que você é o templo e você tem essa intimidade com Deus. Essa ligação com quando Deus. Deus está mandando esse recado através de Jeremias, ele está deixando claro que não tem nada a ver com pompa, com suntuosidade. É perda de tempo deles, né? É uma adoração sincera, de maneira simples, mas não tem nada a ver com frieza, né? Ou com, né? Então, ela é estilo de vida. A gente sempre diz, ela é um estilo de vida. É 24 horas mesmo de comunhão, porque senão não vai ser aceita. Sim. Provérbios 15:8 diz assim, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Um escritor chamado Bounds, ele diz assim, nós estamos procurando melhores métodos para adorar. Deus, porém, está procurando melhores homens. Sim. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Sabe? Sim. Então, não é uma questão de performance. Não. Sabe? Eu, às vezes, eu vejo que acontece isso. Depois de um momento de louvor ou de canto, aquele um aplauso, tudo. E, às vezes, eu fico pensando, o que é que está sendo aplaudido? A performance? Sim. Né? Porque, às vezes, é a performance que está sendo Deus aplaudida. Isso. Sabe? Sim. E não o quê? Qual é a diferença? Sim. A diferença é o que você está sentindo dentro, depois disso. Sim. Sabe?
quando você sai fortalecido desse tempo, não precisa, né? Porque não tem nada a ver contra palmas ou contra, sabe? E se a coisa te fortaleceu, você vai bater muitas palmas mesmo, nada contra. Você vai exultar, sim. né? E quando você experimentar esse viver de adoração em espírito e em verdade, a reunião solene vai ser uma festa muito mais animada, muito mais com resultado de vida, de mudança de vida, gente sendo transformado, gente sendo curado. Era assim que acontecia onde o Espírito se manifesta, né, Mercedes? Não é o barulho, mas o quanto o Espírito Santo é trabalhado no teu coração. A gente precisa ter esse cuidado que Deus já tinha dito para Isaías. Sim. Esse povo me honra com os lábios, sim, mas o coração está longe de mim. Sabe? O que o Senhor quer é um viver prático, né? Chama, a presença de Deus, né? Ofni e Finéias estavam carregando a presença de Deus, né? Era o símbolo da presença de Deus, sem temor nenhum, sem nenhum tipo, né? Deus deu um monte de recado, ele diz, eu aborreço as festas que vocês fazem, os manjares que vocês oferecem, tudo isso não tem importância nenhuma, sabe? Nada disso. Deus, ele é honrado com aquilo que está, né, dentro do nosso coração. Sim. Né? Sim. Então, não oferecia o melhor. Né? O sacrifício, por exemplo, que Caim ofertou a Deus. Eu gosto de pensar nisso. Todo mundo fala assim, Deus rejeitou a oferta de Caim. Na verdade, Deus rejeitou Caim primeiro. O coração de Caim não era agradável a Deus. Sabe? Deus estava rejeitando ele, o que estava dentro do coração dele, não aquilo que ele estava ofertando, né? Sim. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Eu disse, fortalecido. Você quer ser fortalecido pelo Senhor, né? Você quer ter essa presença, você tem que se aproximar dele, com integridade, com sinceridade, confiar, procurar conhecer e oferecer essa adoração por tudo que ele é, sabe? Entrar realmente no santo dos santos. E compreender as Escrituras, né? Porque a palavra é salvação para nós. Por que aquela palavra que nos lava como uma água, que nos limpa, a água da vida que ele deu, falou, quem bebe dessa água não vai mais ter sede. Porque é salvação para nós, o conhecimento da palavra. E por isso que ele diz, errais no conhecimento das Escrituras, nem o poder de Deus. Como que você vai experimentar o poder de Deus se esse Espírito não está em comunhão com Deus? Né? Então, compreender as Escrituras, né, Mertz? Sabe, é uma coisa muito simples, mas deixar essa pergunta assim, como você tem adorado esse Deus? Sim. A maneira como você o adora mostra realmente o quanto você vai ter vive da tua poder, fé, né? Ser fortalecido nele. Sim. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.